primeira pergunta que nós podemos nos fazer é por que a igreja deve batizar e por que cada um de nós que quer ser discípulo de Jesus Cristo deve buscar o batismo. E a resposta, entre muitos outros lugares, está também no finalzinho do Evangelho de São Mateus. Jesus ressuscitado aparece aos seus apóstolos lá na Galileia e diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. O ensinai mostra que a pessoa que é batizada, ou quando o batismo ocorre com crianças, aqueles que se comprometem a educar as crianças na fé, devem receber uma formação. Por isso, a necessidade de um curso de batismo. E o próprio Cristo, a resposta da pergunta por que nós devemos procurar o batismo e por que a igreja batiza, é porque Jesus assim disse para fazer. Foi ele quem disse para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ir por todas as nações da terra ensinando. A missão dos pais e padrinhos. Acontece às vezes de muitas crianças da catequese não saberem sequer o sinal da cruz, não saberem rezar a Ave Maria, não saberem o Pai Nosso. Então, uma das missões dos pais, e ajudando os pais, ou na falta dos pais, os padrinhos, é ensinar para as crianças as principais orações cristãs, ensinar a fazer o sinal da cruz, ensinar a oração do Senhor, que é o Pai Nosso, ensinar a Ave Maria, ensinar o símbolo dos apóstolos, que é o creio em Deus Pai. Tudo isso é parte da missão dos pais. É importante também que a criança comece a ter a sua vida de oração. A mãe ou o pai que, junto com a criança, reza antes de dormir, reza logo de manhã quando acorda, para que a criança possa ir se acostumando a ter uma vida com Deus, de amizade com Deus. A terceira coisa é o bom exemplo. Se nós podemos dizer que a palavra instrui, o exemplo arrasta. De nada adianta a mãe e o pai quererem que a criança seja uma boa pessoa, seja honesta, seja de Deus, se a criança não vê nem os pais e nem os padrinhos em oração, indo na missa, fazendo as coisas com honestidade. Se a criança só vê a mãe e o pai brigando, gritando, ela vai aprender que aquilo é o certo, brigar, gritar, exigir de uma maneira não educada as suas coisas. Para ser um bom pai, uma boa mãe e bons padrinhos, é necessário que a pessoa seja, primeiro, bom discípulo de Jesus Cristo. Aí a criança vai aprender com os bons exemplos. A quarta coisa é a educação na fé. Hoje em dia, com o YouTube, com tantas ferramentas, internet na mão de todo mundo aí nos celulares, é tão fácil aprender mais sobre a nossa fé. Falta só interesse. A gente às vezes aprende tantas coisas, lê tantas coisas completamente inúteis na nossa vida, e isso aqui que vai ter valor para a nossa vida eterna, que é a educação na fé, fica descuidada. Então cabe à mãe e o pai, conforme a criança for crescendo, dar os primeiros passos na educação na fé. Os primeiros catequistas são os pais e ajudando os pais, os padrinhos. A catequese da paróquia, quando a criança for se preparar para receber os outros sacramentos, são complemento dessa catequese. A catequese principal é dos pais. E como ninguém dá aquilo que antes não tem adquirido, os pais e os padrinhos também devem procurar conhecer mais profundamente a fé. Quem pode ser padrinho e madrinha? A igreja, na sua sabedoria, sabendo como a sociedade e as famílias hoje estão passando por dificuldades,
ela exige muito pouco dos pais, exatamente sabendo que pode contar com o padrinho e a madrinha para ajudar a criança a crescer na fé. Então os pais podem ser ateus, podem ser espíritas, podem ser islâmicos, podem ser do candomblé, podem ser evangélicos. Os pais, desde que eles autorizem, deem o seu consentimento para o batismo da criança, a condição deles não importa. Nesse caso, em que os pais não são católicos ou não vivem uma vida de fé, o padrinho e a madrinha é que são responsáveis por educar aquela criança na fé. Então, os pais, eles não precisam nem sequer ser batizados, basta que eles consintam que a criança seja batizada. Agora, o padrinho e a madrinha têm que ser batizados. É bom que sejam crismados, que tenham uma vida de fé. Não é bom escolher padrinho e madrinha simplesmente por afinidade. Porque é meu irmão, vai ser o padrinho. Porque eu gosto muito dela, vai ser a madrinha. Não. São pessoas que vão ter a responsabilidade diante de Deus de educar na fé. Deus irá cobrar cada padrinho e cada madrinha se eles têm cumprido a sua função. É por isso que a igreja não permite padrinho e madrinha que não seja batizado. A igreja não permite padrinho e madrinha que seja de outra religião. Mas é minha irmã, ela é evangélica. Não pode ser madrinha. Como que a pessoa vai educar a criança na fé católica se nem a pessoa tem a fé católica? Nesse ponto, a igreja, muito sabiamente, é bem exigente em relação ao padrinho e em relação à madrinha.